Olá pessoal, pessoal do Instituto Bíblico Shemar, a gente que vai estudar a quarta lição do módulo 2, cujo o tema fala sobre as duas personalidades, as duas singularidades de Cristo, né? Jesus como homem e como Deus ao mesmo tempo. Nós temos inclusive, o texto está em mãos, né? A dualidade da natureza de Cristo, né? Para a gente ficar melhor situado. E esse tema, do ponto de vista unicista, que é o ponto de vista apresentado pelo Instituto Bíblico Shemar, esse tema, esse ponto de vista mostra a dualidade trabalhando em conjunto na pessoa de Cristo enquanto ele estava como verbo encarnado, né? Ou seja, o Instituto, através do módulo 2, Doutrina Unicista de Deus, apresenta Yeshua, Jesus no caso, depois que ele nasce, né, que aí é o verbo encarnado, ele, por ter sido gerado de forma miraculosa, sem a ação de um homem coabitando com a mulher, a Miriam engravidou apenas pela ação do Eterno, né? O Espírito do Eterno, o Ruach HaKadosh. Então o menino é gerado de forma miraculosa no ventre de Miriam, e ela concebe esse filho, deu-lhe o nome de Yeshua, como foi dado as instruções pelo arcanjo, né? Gabriel. Então esse menino cresce, ele é 100% homem, mas é 100% verbo encarnado, ou seja, é 100% divino também. Então, por esse ponto de vista, entendemos que ele, ao mesmo tempo que ele chorava como ser humano, ele tinha o poder sobrenatural como divino para consolar. Ao mesmo tempo que ele sentia fome, ele também era o pão da vida para saciar a fome da alma faminta. Ao mesmo tempo que ele sentia sede, ele também era a fonte da água da vida. Ao mesmo tempo que ele tinha que machucar os pés, trilhando pelos caminhos áridos do deserto da Judéia, ele também era o caminho que conduz à eternidade, como ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, enfim. Então, só para poder corroborar um pouquinho mais com esse conhecimento, que não será passado nem no slide e nem tem no livro, eu quero pedir que você observe na Bíblia Sagrada o Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 17. A partir do primeiro versículo está escrito: E 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu à parte, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. Enfim, vamos ficar só por aqui. Queridos, esse texto, para quem acredita na Bíblia, para quem tem a Bíblia como livro
de regra de fé e prática. Esse livro, esse texto é escrito por Mateus, Matitiarro, um dos 12 que foi escolhido a dedo por Jesus. Até onde eu me lembro, a menos que eu esteja equivocado, é o único texto que fala sobre esse momento. Ninguém mais escreveu nada sobre isso, com exceção de João, o apóstolo, que no livro do Apocalipse, livro da Revelação, fala que viu Yeshua dessa forma, como Mateus fala aí. Só que João está junto com Pedro e com Tiago nesse momento que Mateus escreveu. O interessante é que Mateus escreveu, mas Mateus não foi lá para poder ver. Muito provavelmente ele escreveu porque um dos três deve ter contado para Mateus, mas Mateus não estava lá. Tanto é que ele escreve dizendo: levou consigo a Pedro, a Tiago e a João, só os três. Então Jesus ele quer dar-se a revelar, ele é o verbo encarnado. Mas olha só que interessante, todos os que conheciam Yeshua viam ele como um homem, em primeiro nível. Em segundo nível, viam ele como um grande homem. Em terceiro nível, como um profeta. Em quarto nível, um profeta como não houve antes dele. Um profeta que levanta um homem que havia morrido há 7 dias. Um homem chamado Lázaro. Enfim, eu digo 7 dias porque existe uma linha de conhecimento que diz que na época de Yeshua havia uma cultura de que os judeus guardavam o corpo durante 3 dias, porque acreditavam, era uma cultura popular, que eles guardavam o corpo durante 3 dias, acreditando que o espírito ainda estava ao redor do corpo e que poderia voltar e essa pessoa retornar à vida. Então, quando Jesus chega, dizem que ele já está há 4 dias, de 3 a 4 dias sepultado, então com mais 3 dias velado, seria o caso de 7 dias. Isso aqui é apenas um ponto de vista, não estou afirmando nada, mas só para você entender que ele pode ter ressuscitado Lázaro com 7 dias depois de morto. E seria até interessante porque, por esse ponto de vista, Yeshua chega para ressuscitar Lázaro, para trazê-lo de volta, no momento em que não há mais esperança mesmo. Porque se a cultura popular dizia que dentro de 3 dias poderia a pessoa voltar a viver, até mesmo sem ação sobrenatural nenhuma, de profeta, enfim. Então Yeshua, sabendo disso, ele espera passar os 3 dias, eles sepultam Lázaro. Quando ele chega lá, Lázaro já está de 3 para 4 dias sepultado. Ou seja, quando a esperança já está morta e enterrada, Jesus chega e traz ela de volta. Seria essa uma colocação para esse ponto de vista interessante. Enfim, não estou afirmando que isso é real, mas alguma coisa que eu já li sobre o assunto e achei interessante. Então, mesmo as pessoas viam Yeshua por esses pontos de vista aí. Homem, um grande homem porque gostava de ajudar as pessoas e fazia isso muito bem. Um profeta porque ele tinha palavra de vida para as pessoas, como todo bom profeta em Israel fazia. Mas um grande profeta porque ele fazia obras maiores do que muitos profetas fizeram antes dele. Agora, como o Filho de Deus, quase ninguém acreditava nisso. No início do ministério dele em Nazaré, quando ele começa a mostrar quem ele era, fazendo milagres, as pessoas dizem: não é este o filho de Yosef, o filho de José, o carpinteiro? Não está entre nós sua mãe, seus irmãos e suas irmãs? E tentaram lançá-lo de um precipício. Ele teve que sair de lá, mudou-se para Cafarnaum, próximo às margens do lago Quinerete, chamado Mar da Galileia.
Então, Yeshua não era conhecido como o Filho de Deus, como Ben Elohim. Ele era conhecido como Ben Yosef. Ele era conhecido como, um dia ele pergunta para os seus discípulos que andavam com ele: o que dizem os homens que eu sou? Ah, dizem que tu és um profeta, Jeremias, sei lá. Aí Pedro, que já está com ele há um bom tempo e é o melhor amigo dele, segundo o meu ponto de vista, Pedro diz: não, mas eu sei que tu és o Mashiach, o Ben Elohim, o ungido, filho de Deus. Aí Yeshua diz para ele: quem te revelou isso, Pedro? Não foi homem, mas foi o próprio Eterno que te revelou. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Shimon, Ben, ou Bar, né, que é filho de Ioná, Pedro, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas. Enfim, quando o tempo vai passando e Jesus vai fazendo coisas e tal, e as pessoas continuam acreditando que ele é apenas um grande profeta, então chega um dia em que ele resolve se revelar, né? Resolve mostrar quem ele era de verdade, por dentro daquele invólucro chamado corpo, né? Humano, corpo humano. O verbo que está lá dentro, o verbo divino, quis se mostrar. Só que infelizmente, entenda isso aqui, né? Não faz parte da aula não, mas entenda isso. Ele tinha 12, depois 70. Ou você pode somar 12 com 70, que vai dar 82, ou você pode incluir os 12 dentro dos 70, que aí fica 70, e tinha os 12 que ele havia escolhido a dedo. E dentro dessa turma toda, Jesus escolhe os 3 que mais se relacionam com ele. Entenda, no meio de 70, dos quais ele enviou de 2 em 2 para poder pregar as boas novas de salvação, pregar a chegada do Mashiach e do reino do Eterno, no meio desses 70, ele encontra 3. Porque para ele se revelar de verdade, ele precisava que fossem pessoas que tinham relacionamento íntimo com ele. E no meio de 70, só 3 foram encontrados aptos para tal. Pedro, que na minha opinião é o melhor amigo de Yeshua. Tiago, que é o irmão mais novo, que se tornou pastor presidente em Jerusalém, depois da ascensão de Yeshua. E João, que é conhecido como o discípulo do amor, aquele que recostava a cabeça no peito de Jesus quando ele se sentava, justamente para cear. Esses 3 são os 3 mais próximos de Yeshua, são os 3 que mais se relacionam com Jesus. Então, Yeshua chama os 3 e leva-os a um monte, chega lá, ele se transfigura. O que é se transfigurar? É ele trazer para fora a essência dele como Ben Elohim, como o Mashiach, o ungido, como o Eterno, enfim. Então eis aí uma passagem bíblica para dar fundamentação para você que está conosco no Instituto Bíblico Shemar e que tem como base de fé a doutrina unicista. Ok? Grande abraço a todos. Espero que tenha servido de conhecimento para te edificar na sua fé e que o Eterno nos abençoe a todos.